Eu entendo se você não tiver visto esse jogo e se nem tiver nesse vídeo, tá? Porque hoje foi a noite de Vinícius Júnior, né, uma atuação de gala, para o prêmio de gala que ele vai receber na segunda-feira, se tudo der certo. Não sei se haverá outra atuação de gala no El Clássico de sábado, mas enfim, eu aqui de maneira muito humilde e longe dos brilhos da bola de ouro, eu vi aqui e acompanhei com muita felicidade esse Arsenal e Shakhtar, esse jogo magrinho, esquisitinho do Arsenal, que se por um lado vai muito bem obrigado na Liga dos Campeões, 3 jogos, nenhum gol sofrido, nenhuma derrota, evidentemente, e 7 pontos conquistados, né? Empate em 0-0 com a Atalanta na estreia, vitória grande contra o PSG aqui na segunda rodada 2-0 e agora esse 1-0 contra o Shakhtar. 7 pontos importantes para esse Arsenal e já eu explico porquê, olhando e projetando questões de pontuação, mas hoje o Arsenal flertou um pouquinho com um risco de certa forma desnecessário, tá? No primeiro tempo jogou muito bem, dominou completamente o jogo, criou várias chances e poderia ter ido para o intervalo com um placar mais confortável do que a vitória mínima. Abriu o placar com o Gabriel Martinelli finalizando na trave e aí na volta a bola bate nas costas do goleiro do Shakhtar, que teve um azar danado e aí evidentemente o gol foi contabilizado como contra. Mas na segunda parte o Arsenal virtualmente não criou, tá? Com exceção de um pênalti que a bola bate na mão do defensor do Shakhtar e o Leandro Trossard, que hoje teve uma atuação triste, desperdiça a cobrança, bate muito mal, o goleiro do Shakhtar se redime do azar que ele teve no primeiro tempo e defende a cobrança do belga. Tirando essa chance, uma chance meio sem querer ali, né, que a bola bate na mão do defensor do Shakhtar, o Arsenal ele virtualmente não cria nada na segunda parte e sofre mais. Até dado momento o Shakhtar tinha mais presença no campo ofensivo do que o Arsenal, mas o Arsenal conseguia proteger o Raya, só que na parte final da partida o Raya teve que intervir, ele teve que fazer boas defesas, teve um chute do Pedrinho que quase entrou, foi uma boa defesa do goleiro espanhol. Assim, o Arsenal não sofreu, não foi, caramba, que milagres o Raya teve que fazer, porém, houve sim um grau de sofrimento e, repito, de certa forma desnecessário, né? O Arsenal poderia ter vencido com mais tranquilidade. Eu entendo que os desfalques pesem, tá? Ainda está sem o Odegaard, ainda está sem o Timber e ainda está sem o Saka. Eu não sei se o Saka hoje foi ausência porque o Arteta já está de olho no domingo, no jogo enorme, né, aqui contra o Liverpool pela Premier League. Eu desconfio que não é só isso, tá? Senão o Saka poderia estar no banco, pelo menos para caso desse algum chabu dentro de campo, e nem isso ele esteve. O Arteta, inclusive, disse antes da partida que nesse momento ele não está muito esperançoso de ter o Saka no domingo. Não sei se é um mind games ou se o Arteta está sendo sincero, mas de qualquer maneira, cara, mesmo com esses desfalques, o Arsenal poderia ter um poder de criatividade melhor contra um Shakhtar, que é um time frágil, né? É um quarto colocado da Liga Ucraniana, quando geralmente é líder e deveria, enfim, tá sobrando muito mais do que está na Liga Nacional. E nessa Liga dos Campeões foi atropelado pela Atalanta, empatou com o Bolonha. E assim, não é um time... O Shakhtar ainda não marcou nenhum golzinho nessa Champions, por exemplo. E hoje conseguiu jogar bem, hoje conseguiu criar, poderia ter marcado algum gol. Então, foi um sofrimento desnecessário em que pesem os desfalques, em que pesem as pernas desse Arsenal que tem corrido mais do que o necessário por conta das 3 expulsões em 8 rodadas da Premier League. Mas enfim, cara, venceu. E são 7 pontos em 3 rodadas. E agora projetando, cara, é importante não ter tropeçado hoje, tá? Poderia ter feito o saldo, que seria ainda mais importante, mas o saldo está sendo feito porque o time não sofre gol. Porque agora visita na Liga dos Campeões, né? Inter em Milão e depois o Sporting, o bom Sporting do Gyökeres, do Rubem Amorim em Lisboa, 2 jogos perigosos, principalmente contra a Inter. E aí mais pra frente vai ter jogos tranquilos, né? Por isso que eu sinto que o Arsenal não terá, ou não deveria ter, qualquer sofrimento para se classificar entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões. Lembrando, né? Os outros primeiros vão direto para as oitavas de final e depois temos 12 até a 24ª posição, da 8ª até a 24ª posição. 12 não, 16, perdão.
16 da oitava até da nona até a 24ª posição. Caramba! Vamos concentrar, Fred? Nossa senhora, só colocar número no meio do caminho que o jornalista começa a tropeçar. 16 posições que vão para aquele mata-mata intermediário, né? Que dá para chamar de repescagem, mas eu vou preferir começar a chamar agora de purgatório, né? O purgatório da Champions. O Arsenal pode escapar dele e pode ir direto ali para o paraíso das oitavas de final, porque tem uma tabela acessível. Recebe depois o Mônaco, que é um time perigoso, mas é aqui em Londres, precisa vencer. Depois o Dinamo de Zagreb, que não tem pouco tempo tomou 9 gols do Bayern de Munique. E depois visita o Girona, que é um time que tem seus méritos maravilhosos de estar aqui, mas foi um time desmantelado pelo mercado de transferências depois da temporada espetacular e histórica na edição de La Liga passada. Então, é um Arsenal que deve ter aí, 7. Vamos dizer que perde para a Inter e empata com o Sporting, 8, e depois faz mais 9 pontos, 17. Caraca, eu fiz essa conta rapidamente, hein? Para mim é uma surpresa, ok? Para você, provavelmente não, e você talvez até me ache um pouco mais estúpido do que me achava. E aí tá contigo, de não perceber que eu sou estúpido muito antes. Mas enfim, 17 pontos acredito que seja uma nota de corte suficiente para estar ali entre os 8 primeiros colocados. Vamos ver para esse domingo, hein? Se o Saka joga, como que está a situação do Calafiori, que saiu com problemas físicos nesse segundo tempo, tomara que não seja nada. Mas enfim, sobre o domingo falaremos no domingo, no pós-rodada, aqui no canal. Eu acho que é isso. Não, acho que é isso não. Acho que é isso do lado do Arsenal. E eu quero falar um pouco sobre a experiência de cobrir o Shakhtar. Porque, cara, o Shakhtar é uma situação de uma sobrevivência muito heróica, né? É algo que, evidentemente, a gente acompanha no noticiário, mas que, como o futebol é a nossa principal atração e é o meu ofício, quando esse noticiário ele entra no futebol e, no meu caso, na cobertura direta, você consegue entender muito mais o que está acontecendo, né? Você consegue, cara, conversar com os jogadores brasileiros do Shakhtar, são 7, né? Os brasileiros nessa tradição recente do Shakhtar de ter as cores verde e amarela como parte do próprio DNA. São 7 brasileiros. Hoje foram titulares o Egnaldo, atacante revelado pelo Vasco, e o Pedro Henrique, que era Pedrinho, lateral do Atlético Paranaense. No banco de reservas, o Kevin, revelado pelo Palmeiras, o Neverton, revelado pelo São Paulo depois de surgir na base do Sport, o Vinícius Tobias, emprestado pelo Real Madrid, revelado pelo Internacional, o Marlon Gomes, revelado pelo Vasco, meio-campista, e mais quem, rapaz? Rapaz, quem que eu estou esquecendo? E o Pedrinho, que eu entrevistei, claro, o Pedrinho, revelado pelo Corinthians e que há pouco esteve no Atlético Mineiro também. E, cara, conversando com eles é uma realidade muito dura, assim, para todos, evidentemente, mas, cara, para os brasileiros, nenhum deles levou familiar para a Ucrânia, né? Não querem que a família esteja sob risco. O Pedrinho, conversando comigo depois do jogo, numa entrevista para a TNT, ele contou que, cara, os 2 filhos e a esposa estão no Brasil, sabe? E que vê muito pouco por conta da temporada, enfim, vê de alguns meses, a cada algum número de meses ele encontra com esses familiares, com a família mais próxima, assim, é uma vida muito, muito, muito dura, de ter que, ele falou, dormir em bunker de vez em quando, sem conseguir dormir até altas horas da manhã por conta das sirenes, dos radares antiaéreos. É uma realidade que eu não consigo nem imaginar, a gente, né, como brasileiro, não consegue nem imaginar. Em setembro agora o time foi jogar uma partida na Liga Ucraniana fora de casa entre várias aspas, né? O Shakhtar é um clube nômade há 10 anos, desde que teve que deixar Donetsk por independentistas pró-Rússia e depois, claro, há quase 3 anos, depois da invasão russa, teve que se mudar ainda mais. É um time que ainda concentra
concentra e treina em Kiev, às vezes joga em Lviv como casa. Na Liga dos Campeões agora é Gelsenkirchen. Na temporada passada foi Varsóvia, não, foi Hamburgo e já foi Varsóvia na Polônia. Assim, nos últimos 10 anos foram 7 diferentes cidades em 3 diferentes países como casa. E jogando então fora dessa casa, entre aspas, na Liga Ucraniana agora em setembro, o hotel que a equipe se hospedaria 3 dias antes da hospedagem foi bombardeado e destruído, sabe? Imagina, cara. E aí os caras já foram jogar a partida que deveriam jogar nessa cidade que eu esqueci o nome, perdão. E o jogo foi interrompido aos 51 minutos por conta dos radares, né? Por conta das sirenes do radar antiaéreo. É uma loucura, é uma loucura. O cara vem viver o sonho dele, olhando pela perspectiva dos brasileiros, tá? Eles vêm viver o sonho deles, jogar no futebol europeu, jogar uma Liga dos Campeões, não conseguem trazer nem a família não consegue nem ver o campeonato ucraniano, a única ponte ali dentro do futebol é a Liga dos Campeões porque tem transmissão do Brasil. E que sonho é esse, né? Que sonho pela metade, que sonho em busca de algo mais completo, tomara no fim desse caminho, mas realmente é uma realidade inimaginável, muito sinistra, muito sombria. Enfim, importante ter contato com isso para entrar um pouco mais no radar, para entrar um pouco mais nos pensamentos e etc e tal. É isso, queria dividir essa parte também da cobertura com vocês. Maravilha, minha gente. Cubro o Manchester City nessa quarta-feira, imagino que eu vá fazer vídeo no pós-jogo, depois tem rodada no fim de semana e na segunda-feira tem a bola de ouro para o Vinícius Júnior. Um beijo para vocês.